Boa noite a todos, inscritos no canal Positivamente Diferente, chegando essa noite para mais um vídeo. E nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão sobre a vida de uma mulher. Que esta mulher tinha sido humilhada, tinha sido sofrido há muito tempo. Uma mulher que tem e sempre terá o meu respeito. Porque enquanto muitos desistem tão fácil, essa mulher, ela se entregou, ela se jogou aos pés do Senhor e alcançou o milagre. Então a mulher, que eu falo está aqui registrado no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 9, a partir do versículo 19, que diz assim: Jesus, levantando-se, seguiu também os seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecido com uma hemorragia, e veio por detrás dele e tocou na orla das suas vestes, porque dizia consigo mesmo: se eu pelo menos tocar as vestes, ficarei curada. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou curada. Glória a Deus. Nós vemos aqui, meus amados, a história de uma mulher que ela não sofria há 12 dias, mas há 12 anos ela vinha padecendo de uma enfermidade. E quando aquela mulher viu uma oportunidade, ela agarrou a oportunidade. Talvez hoje você esteja passando por lutas, por dificuldades. Talvez você já pensou até mesmo em desistir. Mas o sofrimento daquela mulher era um sofrimento que, quando nós olhávamos, estando registrado aqui na Bíblia Sagrada, a qual ela, durante todo o seu tempo de vida, nunca tinha passado por tal situação. Jesus, quando ele se aproximava juntamente com seus discípulos, eis que uma mulher se aproximou, que durante 12 anos ela vinha padecendo. O sofrimento daquela mulher era um sofrimento imaginário, humilhação, desgosto e aflição ela passava. Então ela padecendo de uma enfermidade, gastou tudo que tinha com a medicina. Isso mostra que quando Deus não quer fazer, não há dinheiro, não há recursos que alivia a dor e o sofrimento do ser humano. Aquela mulher, antes de procurar em Cristo, foi procurar nos homens, no seu dinheiro, na medicina, mas ela não foi curada até ter um encontro verdadeiro com Jesus. E quando ela veio por detrás, ela tocou na orla dos seus vestidos, porque ela dizia: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curado. Aí isso fala de fé, meus amados. Fé essa mulher tinha, porque ela disse: eu sei, eu não sou digno de estar diante dele, mas se eu tocar nas vestes dos seus vestidos, eu serei curada. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar, então toque em Jesus pela fé. Esse problema que você está passando, somente Jesus pode resolver. Somente Ele pode te curar, somente Ele pode restaurar a tua família, somente Ele pode te libertar, somente Ele pode te dar a verdadeira alegria. Não deposite a sua confiança, a sua alegria nos homens. Não deposite a sua felicidade em mulheres, em filhos, porque tudo é passageiro. Mas o Senhor Jesus, Ele pode te dar a vida eterna, Ele pode dar uma vida de alegria. E aquela mulher, ela disse: se eu tocar nas suas vestes, eu serei curada. E Jesus, se voltando, viu que dele tinha saído virtude. E ele olhou e disse: tem bom ânimo, filha,
observamos que sempre Jesus, em alguns dos seus milagres, ele chama filho ou filha. E Jesus olha para aquela mulher e diz: tem bom ânimo, filha. Jesus se compadeceu do sofrimento dela, assim como Jesus se compadece das tuas lutas, assim como Jesus conhece o que tu tens passado, ele sabe a aflição que tu tens enfrentado. Então, se você confiar nele, toca em Jesus, faça que nessa mulher tenha uma atitude de mudar. Ela mudou, ela decidiu buscar em Jesus porque ela tinha buscado em vários lugares. Talvez você já tenha procurado resolver a sua vida do seu jeito e do seu jeito não tem dado certo. Mas quando você toca em Jesus, quando você entrega os seus problemas a Jesus, ele resolve. Então, no momento que ela tocou, ela sentiu a cura chegando. E Jesus tem bom ânimo, filho, a tua fé te salvou. Então, a fé que salvou esta mulher foi a fé que curou esta mulher. Então, para que você tenha vida, para que você viva uma vida com propósito, você precisa ter fé. É com fé que nós alcançamos tudo e todos os objetivos em nossas vidas. Precisamos de fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E através da fé daquela mulher, ela alcançou a sua bênção, ela foi curada, né? Naquele mesmo instante, a mulher ficou sã. Então, esta palavra que Jesus liberou para aquela mulher, foi aí que ela ficou curada. Então, se você quer ficar curado, muitos precisam ser curados do seu coração, muitos precisam ser curados da sua mente, muitos precisam ser curados de um passado atribulado. Mas tenha fé. Esta mulher, ela poderia ter desistido, mas ela não desistiu. Assim como você também não vai parar, você não vai desistir, porque quem te chamou foi Deus. Ele sabe, ele conhece. Então aquela mulher não precisou aparecer, ela veio por detrás e tocou em Jesus. Então eu te convido esta noite, abra o teu coração, entrega o teu coração a Jesus nessa noite, para que ele venha te dar a cura, para que ele venha transformar a tua vida, mudar o teu ser. Porque ela poderia ter falecido durante esses 12 anos. Você imagina quantas dores ela não sentiu, quantas noites sem dormir, à espera de um milagre, à espera de uma solução. Se fosse nós teríamos desistido, nós teríamos pedido a morte, mas ela acreditava. Isso mostra que no meio daquela multidão, mesmo aquela mulher sangrando, mesmo aquela mulher desfiando, falecendo ali, ela não desistiu. E você vai parar porque talvez você não esteja sofrendo do tanto que esta mulher está sofrendo. E por que parar? E por que desistir? Porque a vida, ela nos dá aquilo que nós damos para ela. Então, se você tem fé, a sua vida será uma vida abençoada. Porque fé não é apenas nós falarmos, porque Jesus, ele ainda cura, ele ainda transforma a vida, ele ainda liberta. Mas para isso nós precisamos entregar o nosso coração, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto ele está perto. Muitos dizem eu creio, mas não abre o seu coração para Jesus trabalhar. Ele quer trabalhar na tua vida, ele quer trabalhar no teu coração. Então o que eu digo para ti, enquanto a vida há esperança, muitos que olhavam para a situação daquela mulher dizia, de hoje ela não passa. E veio passando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10, 12 anos. E ali ela se depara com a vida. Ela se depara com Jesus. O único que se compadece, o único que conhece o homem, conhece o propósito, conhece os dias, é Deus. Deus conhece os teus dias, ele conhece por que vocês têm passado por tudo isso, por aflições. E ali, durante 12 anos, naquele dia,
mesmo enfrentando a multidão, mesmo se arrastando, caindo e se levantando, mas ela tinha dentro de si fé. Eu pergunto para ti, cadê a tua fé? Tu vai desistir somente porque tem uma multidão na tua frente? Tu vai desistir somente porque está sofrendo? O sofrimento é consequência de nossas escolhas. O nosso milagre é resultado da nossa fé. Porque se tu tiveres fé, se tu pôr em prática a tua fé, se tu determinar na tua vida e querer e mudar, o Senhor lhe trabalha. O Senhor não vai trabalhar na vida de quem não quer mudar. Esta mulher, ela mudou o percurso. Ela disse, no homem eu não encontrei a solução, mas em Jesus eu vou ser curada, eu vou ser restaurada. Imagine o testemunho daquela mulher, por onde ela passava. Olha, durante 12 anos eu sofri, durante 12 anos eu fui humilhada, massacrada, mas certo dia eu me encontrei com um nazareno chamado Jesus Cristo, e ele me deu vida. Quantas vidas chegaram até Cristo por intermédio do testemunho desta mulher? Esta mulher até aquele momento era conhecida como a mulher do fluxo de sangue, mas dali para frente ela foi conhecida a mulher que foi transformada e foi curada pelo sangue de Jesus. Sangue purificador, sangue que foi derramado na cruz do Calvário para salvar a mim e a ti. Então recebe essa palavra no teu coração nessa noite. Se o Senhor não resolver o teu problema, em vão será o teu esforço. Se o Senhor não mudar essa situação, em vão será se empenhar em querer resolver. Ele pode todas as coisas. Ele faz, Ele é, Ele sempre será o nosso escudo. Escudo para aqueles que confiam, escudo para aqueles que creem. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, coloca essa palavra no teu coração. Nesta noite, você tem no seu coração o poder da mudança. Em seu coração você tem a fé que pode transformar a sua vida. Em seu coração, que representa a sua mente, você tem a capacidade e a autoridade de dizer, a partir de hoje a minha vida será diferente, e será. Porque Jesus, ele ama aqueles que entregam todo o seu coração, entrega a sua vida. Então, esta noite fica essa palavra no teu coração, e Deus é fiel. Operando o Senhor, quem impedirá? Você é filho e não enteado. Você tem um pai e não um padrasto. Amém?